Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Relíquias do Rei. Meu nome é Reinaldo e esta é... Rafa. Seja bem-vinda, Rafa, seja bem-vindo, pessoal, para mais um livro que a gente vai falar aqui, na verdade um conto, desta obra que vocês já devem conhecer. Eu venho falando sobre os contos dessa obra por um bom tempo e hoje nós vamos falar sobre armas para dinossauro. A Rafa trouxe aqui uma manada, né? Olha o pretinho aí. Uma manada de dinossauro. Ela quis apresentar os dinossauros dela. Então, gente, fique conosco, mas não esqueça de Deixa o like, se inscreva no canal e apertar o sininho da notificação. deixar o like, se inscrever no canal. E apertar o sininho da notificação. Muito bem. Então, gente, fique aí conosco. Conheça esse conto do Sprague the Camp, um conto de 1963, muito legal, Armas para Dinossauro. Vamos rodar o conto agora. Antes disso, a nossa vinheta. Rodar? Vinheta. Como é que roda a vinheta? Dinossauro. Vinheta de dinossauro. Meus amigos, então agora vocês vão conhecer esse conto maravilhoso do grande escritor de ficção científica Sprague the Camp, que nasceu em 1907 e morreu em 2000, não faz tanto tempo assim. Ele deixou contos e livros maravilhosos de ficção científica, dentre eles este conto aqui, Armas para Dinossauro, que está nessa coletânea, que eu já venho trabalhando com essa coletânea há um certo tempo. Vocês já devem ter visto alguns contos desse livro, e agora a gente vai apresentar o conto Armas para Dinossauro, né? E eu faço logo uma comparação com aquele conto que eu já apresentei aqui. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar o card para vocês acompanharem, né? Aqui em cima vai ter o card do conto O Som do Trovão, do Ray Bradbury, que também fala sobre dinossauros, também fala sobre viagem no tempo, caçada, safari para o Cretáceo, né? Os milionários investindo nessas caçadas para poder adquirir uma cabeça de dinossauro, e acontece do mesmo jeito aqui neste conto, só que de uma forma diferente. Sprague the Camp, logo no começo da história, tenta eliminar as dificuldades do paradoxo, porque o cientista que cria a máquina do tempo, ele cria com a intenção de viajar nunca por períodos inferiores a 100 milhões de anos, para não interferir na história do homem e criar paradoxos, né, temporais. Então, as viagens se dão a partir de 100 milhões de anos no passado até 1 bilhão. Então, uma opção grande. E para evitar ainda mais paradoxos, eles não cruzam um turista com o outro. Ele deixa um espaço entre uma viagem e outra de 5 mil anos, para que não haja interferência. Então, é uma viagem relativamente segura. Então, aqui nós temos um caçador, como também na história lá do Bradbury, que vai guiar os turistas nessa excursão, né? Nessa incursão para o passado, para o Cretáceo. E logo no início da história ele está num debate, numa discussão com um cliente que quer viajar para o Cretáceo, e ele não concorda com a ideia, porque o cliente era baixinho e não poderia carregar uma arma que elimina dinossauros, que é uma Continental 600. Ele não tinha estrutura física para isso. E o cliente se irrita com isso e eles dizem: não, vamos ali para um bar que eu vou contar uma história e vou lhe convencer que você não pode viajar, não tem condições de matar um dinossauro desse porte, porque não pode carregar arma. E aí começa a contar a história no bar. Ele conta a história de um safari que fez, onde levou dois turistas, dois caçadores. Um era o Courtney James, que era um playboy metida besta, achando que podia tudo, né? E tinha dinheiro e queria viajar, e ele mandava e fazia acontecer. Já o outro turista, o Hotzinger, o August Hotzinger, era um novo rico. Ele herdou uma fortuna. Ele se achava muito feio, muito tímido, e queria fazer algo que provasse que ele era um homem de verdade. Para a noiva dele, ele ia se casar e ele queria provar que ele tinha valor. Ele tinha algum complexo de inferioridade e queria casar com essa certeza de que ele era homem o suficiente para ela. O caçador já fica desconfiado com Kurt, né? Esse cara vai me dar um trabalho. Mas, movido pelo dinheiro, acaba concordando a levar os dois
ao Cretáceo. O interessante desse conto é a forma com que Sprague de Camp conta os detalhes do Cretáceo. Ele fala dos animais, dos hábitos dos animais, da paisagem daquela época. Então você se sente, você acaba imergindo ali naquela história. E você se sente como se estivesse fazendo parte daquele safari. É muito legal isso. Você não consegue desgrudar da história. Então o safari segue em frente. Eles acampam, acordam e seguem caçada e acampam novamente. Enfim, entram no ritmo da caçada. Passam dias no Cretáceo em busca dos dinossauros. O August queria levar de prêmio um serópode para casa. Já o Courtney, metido a besta como ele era, queria levar uma cabeça de um tiranossauro para mostrar que era o tal. O conto também tinha essa pitada de humor. Vez por outra, o Sprague de Camp jogava uma pitadinha de humor. O Courtney sempre tirava brincadeiras com o August, dizia que ele era fraco, gozava do medo do August. Tem uma parte da história que o carrapato pré-histórico ataca o August e ele fica desesperado, e o Courtney James começa a caçoar dele, a dizer tanto um escândalo com um insetozinho. Só que lá na frente um outro inseto ataca o Courtney James e o August fala a mesma coisa, tanto escândalo por conta de um insetozinho. Então você vai vendo essas pitadas de humor durante a história. O Courtney, metido a besta como ele era, sempre passava na frente e atirava no animal sem autorização muitas vezes do caçador. Então ele não respeitava o momento do August caçar. Ele atirava no momento dele e atirava no momento do August. Isso começou a gerar uma certa impaciência, um certo atrito com os caçadores e com o próprio August, que não tolerava aquilo. O caçador sempre tentava enquadrar o Courtney, mas ele era sempre evasivo e acabava cometendo uma nova besteira. Então, a partir de agora, gente, eu vou contar o encerramento da história. Então, se vocês não quiserem assistir, vocês param o vídeo aqui, leiam o conto e retornam. Mas se não, se prepara porque agora vai ter o desenlace da história. Então, em um determinado momento da história, eles estavam de tocaia observando um terópode para abater. O caçador e August então encontram o momento certo, tenta ficar na posição correta para abater o bicho. Eis que surge novamente o Courtney do nada e, com a sua Continental 600, abate o terópode, para desespero do August novamente. Só que, para a surpresa do Courtney, um tiranossauro aparece de um poço, de um fosso, do nada, e ataca o Courtney, que fica congelado de pavor. Ele reúne forças e foge, e o tiranossauro corre atrás dele. Quando você pensa que o Courtney vai morrer, passar dessa para melhor, o August do nada vai naquela situação e atira com sua arma, que não era uma Continental 600. Ele atira várias vezes no monstro, mas o monstro não cai. Ao contrário, o monstro vai para cima do August e já era. A cena final é o August na boca do monstro, as perninhas dele balançando, no maior estilo Parque dos Dinossauros, e o dinossauro sai correndo. Os caçadores tentam alcançar o tiranossauro, que anda em passos lentos, mas os passos eram gigantes, então rapidamente o tiranossauro desaparece. Ele passa um bom tempo procurando, mas infelizmente não consegue recuperar o corpo do August para levar para o presente. O caçador fica possesso com o Courtney e parte para cima dele. Eles brigam e o Courtney leva aquela surra. E aí eles retornam ao presente. O Courtney volta com orgulho ferido, Levou uma surra. Então o Courtney planeja sua vingança. Suborna o cientista para retornar àquela época, um pouco antes de começar o safari. A intenção dele com certeza era matar o caçador. Quando o Courtney pisa no Cretáceo novamente, ele cria um paradoxo, porque nem foi respeitada aquela distância de 5.000 anos entre os safaris, e o Courtney passa a interferir na história humana quando ele retorna para aquela época. Então as forças do espaço-tempo expulsam Courtney do passado para que esse paradoxo não pudesse acontecer.
numa verdadeira explosão, Courtney é ejetado do passado e enviado para o presente, e com certeza ele não resiste, o corpo dele não resiste àquela explosão. E assim o caçador encerra sua história, provando para o turista que ele não tinha condições de portar uma arma para dinossauros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma obra que a gente trouxe para vocês, para o deleite de vocês. E eu só posso dizer um abraço a todos vocês e... dinossauro atacar! E dinossauro atacar! Todos os dinossauros, né? Dinossauro atacar! Pessoal, em breve estaremos aqui de volta com mais um conto. Sintam-se abraçados e até o próximo vídeo. Pretinho pra atacar! Ataque, pretinho! Tchau, pessoal. Valeu!